Muito bem, estamos começando o Aprender Transforma 3, Aprender Transforma 3 num formato um pouco diferente. Eu convidava os alunos do curso e muitos deles assim se sentiam um pouco tímidos em participar de uma live, né, ao vivo comigo. Então agora a gente está fazendo Aprender Transforma 3 em forma de entrevista. Então a convidada de hoje é a Verinha Bispo. A Verinha é bailarina, a Verinha é uma super professora de dança, né, uma profissional incrível, e ela topou fazer o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. A gente vai conversar um pouco sobre arte, sobre cultura, sobre desenvolvimento pessoal. Então, Verinha, primeiro quero te agradecer por participar dessa série Aprender Transforma, e eu queria que, antes de eu fazer as perguntas, você contasse um pouco da sua história. Uau, presente! Eu que agradeço por estar aqui. Então, como o Werner já falou, eu sou Vera Lúcia, Vera Bispo, Verinha Bispo, Verusca, Veríssima, tenho vários nomes, são todos meus, apropriados, que as pessoas me chamam e eu adoro. Bom, eu tenho 55 anos, tenho duas filhas, Clara, que vai fazer 23, agora em dezembro, e Cecília, que acabou de fazer 14 anos. Minha história é muito simples, mas é uma história de muita luta, de muito trabalho. Eu sou filha única de uma mãe que já faleceu, há 28 anos vai fazer, empregada doméstica. Minha mãe precisou de me colocar num orfanato quando eu era criança, entre 5 anos e meio e 6 anos, não por ser órfão, né? Claro que eu a tinha, era um orfanato que funcionava como um educandário na época. Ele aceitava crianças que tinham algum responsável, né? Uma avó, uma tia, uma mãe, um pai, mas que eles tinham dificuldade para, dentro do trabalho, ter como cuidar da criança, né? Minha mãe trabalhava de empregada doméstica e morava no trabalho, no quartinho de empregada, muito maravilhoso, uma família maravilhosa, que foi minha primeira referência de família na vida, que inclusive tenho contato com eles até hoje. Então, eu fiquei nesse orfanato até meus 13 anos, meados de 13 anos, assim, para 14. E lá estudava, tinha as funções, né? Trabalhava, aprendia costura, pintura, bordado, e tinha médico, enfermeira, tudo lá dentro, né, de um colégio. Eu saía só aos finais de semana, só no domingo a minha mãe ia me visitar, e às vezes saía no final de semana, para ir para casa de parentes, amigos. Como a minha mãe morava no trabalho, a gente ia para casa da minha avó, que era a madrasta da minha mãe, suposta avó. Enfim, essa escola, esse orfanato, era só de meninas, imagina. Nossa, muitas. E a gente era assim, tem uma coisa meio que exército, né? Depois que eu fiquei sabendo. E a gente não era chamado muito pelo nome, eram muitas pessoas, né? Então, assim, era o nome, mas nós tínhamos um número. Meu número era 65. Depois de grande, eu achei uma coincidência, porque eu sou de 66. Então, meu nome lá era Verinha 65. Verinha 65. Então, isso, a gente aprendia a bordar os nossos números nas nossas roupas. A gente não escrevia, não tinha caneta, né, gente, para escrever aquela caneta de tinta. Então, a gente bordava os números na roupa, enfim. E neste lugar, com tantas pessoas, e era uma escola de freiras, lá se cantava muito, dançava muito, brincava muito. Então, eu imagino que a minha história com a dança, depois do ventre da minha mãe, foi o segundo lugar, assim. Foi o lugar que me identificou. Minha mãe gostava muito de dançar, lembro da minha mãe dançando, dança de salão, né? Depois que cresci que via, lembro dela fazer. Lembro eu pequenininha vê-la dançando em festas, assim, coisas. Eu pequenininha via só os pés das pessoas, né? As pernas, porque a gente muito pequena. Eu sou pequena, né? Tenho 1,55 m, então, quando eu era pequena, eu ainda era mais pequena. Quando eu era criança, enfim. Então, eu tenho uma referência muito grande de movimento dessa escola. Brincávamos de tudo, né, de correr, de corda, o jogo das 5 Marias, um jogo que joga umas pedrinhas, eu era fera, jogava com brita, minhas pedrinhas
eu julgava tanto que elas eram até arredondadas, de tanto que elas lascavam no chão, sabe? E eu sempre fui, assim, sempre brinquei, sempre gostei de brincar, de correr, de pular corda e escutar história. Lá a gente escutava muita história. Isso me encantou muito, sabe, Verne? Eu lembrei muito do seu curso nesse tempo, porque você dá o curso contando uma história, não é um curso, isso aqui hoje você vai fazendo essas ligações, então isso me chamou muita atenção. E daí, de lá, depois que saí, precisei também de trabalhar para poder ajudar a minha mãe, e não tinha como, e fui estudar em escola também pública, lá também era. E a minha formação é de magistério, porque eu sempre tive essa veinha de professora, né? E a dança sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu não dancei até meus 18 anos, academicamente falando, eu comecei a dançar aos 18 anos de idade. Uma oportunidade que eu tive numa escola pequena de academia de bairro. E com 19 anos eu conheci o primeiro ato através de uma amiga. Eu fui assistir um festival dela de dança. Eu trabalhava em um lugar, numa lanchonete, e ela sempre lanchava lá. E um dia ela me contou que dançava, e conversando, ficamos amigas, ela me convidou. Eu nunca tinha ido a um teatro, assim, assistir nada. Demorei muito aí as coisas, acredito que pelo fato de ter morado um tempo no orfanato e depois ter ido trabalhar. A primeira vez que eu fui ao cinema, eu devia ter uns 16 anos para 17 anos. Acho que até por isso que eu não vi o 2001, Espaço, no cinema, enfim. Tudo para mim era muito novidade, pelo fato de ter morado nessa escola e saído e enfrentado a questão de trabalhar e de estudar. Então, eu fui, quando eu lembro direitinho, foi no teatro, se não me engano, foi no Teatro Marília, esse espetáculo. Eu vi em 1985, um festival da escola do primeiro ato. Eu falei, eu quero dançar desse jeito. É assim que eu queria dançar. E eu fui para o primeiro ato com 19 anos e lá estou, né? Não estou, assim, lá dentro, né? Mas estou dentro, né? Ali é uma história muito grande, foi meu lugar de formação, foi meu lugar de direcionar a dança, de ter a dança dessa forma como eu sinto, que eu acho que assim como a música é uma coisa de alma, né? Vem de dentro, muito, muito profundo. Tem aí, assim, de novo, falando lá, plagiando lá as coisas as coisas do seu curso, tem algo de muito divino, essa questão das artes, assim, a música, a dança, a pintura tem eu sinto que tem essa energia. Ou aquela, como chama mesmo aquele símbolo? O rizoma? O rizoma, e o outro também que não tenho, como fosse o símbolo do infinito, aquele que é o laço, parece um laço. Yin Yang. Isso. Então, aí, caminhando por este lado, dentro dessa minha formação de dança, eu sempre tive essa raiz muito grande do interior também, a família da minha mãe do interior, eu sempre fui muito para as férias, para a cidade do interior, sempre gostei dessa coisa do pé no chão, das danças populares, das cantigas. Então, eu também me ingressei em grupos de danças folclóricas, eu tenho isso muito nos meus registros, e levando essa história do orfanato onde eu morei, eu tenho muito essa coisa do brincar na dança, e eu fiz aí uma coisa muito bacana que eu sempre gostei de tudo, dessas questões populares, da cultura dos lugares. Eu fiz um trabalho de dança flamenca há muito tempo, eu amei, foi um grupo que a gente se descobriu fazendo dentro desses projetos, tinha dentro do SENEX, da UFMG, na Escola de Educação Física, os alunos davam os cursos. Eu moro numa região perto, eu moro em Venda Nova, bem perto da UFMG. Levei até minhas filhas depois para fazer ginástica artística lá, quando crianças, enfim. Eu sempre estive no meio dessas questões, desses cursos, desses projetos. E depois de fazer o magistério e estudando, sempre fui muito curiosa. Eu sempre gostei muito de ler. Eu não sou uma pessoa assim, de comer o livro, não, mas eu sou muito interessada em todas as coisas assim que me chamam a atenção, eu quero saber quem é,
eu quero saber de onde, né? Ah, não falei também, gente, eu sou mineira, de Belo Horizonte mesmo, tá? Mineira da gema, como diz. Então, eu sempre fui muito curiosa. Quando o curso, por exemplo, propôs, e você começou já com Guimarães Rosa, eu já era uma coisa que eu estava querendo, por exemplo, ler, voltar em algumas coisas, então, eu sempre quis muito isso. Eu teve uma época na minha vida que eu queria ser bibliotecária, porque eu sempre queria saber tudo que estava dentro dos livros. Adorava quando a escola mandava fazer trabalho, porque, né, eu sou de uma época de ir para a biblioteca, adorava, eu tenho carteirinha da biblioteca pública, eu tenho carteirinha da biblioteca da FAF, nem existe mais ali na Antônio Carlos, a faculdade, adorava ver, ler, ficar lá, sentar naquelas mesas enormes, e, né, e separar a questão do livro, levar o livro e abrir a página, sempre gostei. E tenho muitos livros também de estudos que a dança foi me proporcionando, me contando a história, enfim. Hoje, o meu trabalho com a dança, ele é voltado para a escola. Eu trabalho com a dança curricular, dentro da escola regular. Eu trabalho com a educação infantil ao ensino médio. A dança é conteúdo de grade da disciplina, como matemática, português e inglês. Eu estou há 20 anos dentro das escolas, e esse trabalho também me levou a fazer um trabalho em projeto. Trabalhei também em escola pública, dentro da escola integrada com oficina de dança, e o primeiro ato propôs uma coisa muito interessante, e nós fizemos um trabalho que chama Dançando na Escola, linkado com a escola integrada, e é um projeto idealizado pela Sueli Machado, lá do primeiro ato. E o Dançando na Escola, eu fui como professora e depois como coordenadora do projeto. E nesse meado de tempo, em 2004 a 2005, surgiu um curso na Faculdade de Belas Artes, na Arte Cênica, de Pedagogia e Didática para o Ensino de Dança, que foi um curso maravilhoso, que ele antecedeu a questão da Faculdade de Dança aqui em Belo Horizonte, né? Ele foi como quem diz, um degrau para poder se comprovar que a dança aqui precisava de ter um estudo mais profundo, né, para formar professores, na verdade, porque é um curso aqui de licenciatura, né, e foi um curso muito interessante, que abriu muitos caminhos. A gente tinha, inclusive, aula de música lá com o professor de matemática, eu lembro do nosso último, que eu achei interessantíssimo. Então, eu estou muito ligada a esse trabalho com a dança, voltado em todos os sentidos da arte. Eu acho difícil, difícil não, eu acho impossível separar, né, enquanto isso. E esses trabalhos no projeto é um trabalho também que eu ainda faço, que eu estou sempre dentro dele, e essa é a minha busca, essa é a minha procura, dançar com o que eu tenho, né, com os meus elementos, com a minha história, com o meu corpo. Por isso que eu entrei aí na quarta turma. Ah, é bom demais. Ô, Verinha, muito obrigado por compartilhar a sua história linda. Me lembrou do Gerson, o Gerson, jogador de basquete, né, que infelizmente faleceu no ano passado, porque o Gerson, ele começou a jogar basquete no ginástico com 19 anos de idade, você acredita? 19 anos de idade? 19 anos de idade, ele começou a jogar basquete. 4 anos depois que ele começou a jogar basquete, ele já estava na seleção brasileira. Olha que legal! Ele ia para o ginástico, ele é daquela comunidade perto do ginástico ali, sabe? Então, a comunidade logo ali perto, eles iam para o clube, né? Aí o pessoal recebia eles muito bem, aí uma pessoa viu a altura dele, viu o tamanho dele, falou assim, cara, você não quer treinar? Não, mas eu já estou velho para isso, não. Ele ia para o clube 9 horas da manhã, 8 ou 9 horas, acho que 8 horas da manhã ele ia para o ginástico, quando dava 10 horas da noite ele ia embora. Ele treinava muito, muito. Não é à toa que em 4 anos ele saiu de não jogar nada para ser jogador da seleção brasileira. Eu acho que muito interessante. Então, assim, essa história nossa, né? Quer dizer, nós temos talento demais, Verinha. Imagina, você começou a dançar com 18 anos de idade. Olha a profissional que você se tornou, entendeu? Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso maravilhoso. E tem uma coisa que é muito interessante, que eu lembro que a gente conversou isso em algum dos nossos encontros, sobre a questão da música. Eu lembro que eu comecei, por exemplo, né, com a questão da dança popular, do jazz,
E tudo, me lembro direitinho, eu com 22 anos, já fazendo aula no primeiro ato, eu lembro de eu fazer aula de balé clássico com as meninas pequenas, assim, de 8, 9 anos, que é preparatório, porque eles falaram comigo, Verinha, você precisa de pegar uma base, né, um trabalho que o balé vai te dar. Mas como eu sempre fui pequena, não tinha, né, eu era enorme perto delas, né? Mas era muito interessante. E eu vou te falar uma coisa, eu lembro disso com 22, 23, eu fui fazer aula de balé lá no primeiro ato com a turma das pequenininhas, do Básico 1, muito legal. E depois disso, você acredita que depois de muitos anos eu parei de fazer o jazz e continuei a fazer o balé? Que ótimo. Justamente porque, sabe, é muito interessante, porque eu nunca senti que eu estava voltando. Quando a professora falou, olha, vai ser muito bom para você pegar esse início, esse que você pulou, né? Você já chegou, então, e foi mesmo, foi assim, como aí o Gerson que você falou, eu comecei depois, mas não teve problema nenhum voltar para É, poder beber um pouquinho do que eu ainda não tinha bebido. Né? exatamente. Sensacional, Verinha. Olha só, a gente entra então na nossa aqui, né? Você já contou um pouco de sua história. Na primeira pergunta, você já respondeu, né? Como a arte, a história da música influenciou a sua vida, né? Mas aí tem uma segunda parte da pergunta que é o seguinte: o que você faz de diferente agora que você não fazia antes? Eu estou falando em relação ao curso. Pois é. Olha, o que que aconteceu? Tem uma coisa, que tem até uma música, né, que chama Pausa. Eu senti que eu pausei, assim. Às vezes as pessoas confundem um pouco assim. Eu não sou uma pessoa agitada. Eu não sou ligada no 220, 240, 250. Eu sou uma pessoa dinâmica. Eu sou uma pessoa, lá na escola, no FAD, a irmã me chamava de velhinha alvoroçada, porque tudo que eu fazia era assim, correndo. Tinha uma velhinha para dar um recado. Aí correndo, no instante que eu fazia as coisas. Eu sou uma pessoa dinâmica, eu sou uma pessoa rápida, eu não é uma agitação assim de, sabe? E aquela coisa de fazer meio que um tanto de coisa, assim, ao mesmo tempo. Então, o que eu senti, e eu acho que esse tempo da pandemia, né, Werner, querendo ou não, ele obrigou a gente a parar, de uma certa forma, né, a parar. Teve um momento que a gente não tinha o que fazer, a gente esperar, né, aquela história, esperar sentar, senão você, né, então, aí o que mais ficou para mim foi isso, eu me peguei criando outras playlists para ouvir, eu já tinha um conhecimento de algumas, mas eu não tanto, criei esse espaço para ouvir. Eu lembro nitidamente que no seu curso, você comentou assim, eu sou uma pessoa muito, muito disciplinada, eu sou muito obediente, não sou uma pessoa organizada ao extremo, sou organizada, mas eu sou mais disciplinada e eu sou obediente. E aí eu escuto e olha, eu acho que isso combinou, vai dar certo para mim. Eu lembro de você falar, no primeiro encontro da gente, no primeiro encontro nosso, foi acho que 22 de abril, 22 de abril, Não foi, lembro de. foi o primeiro encontro, eu acho que foi, está anotado aqui no bloquinho. Aí você falando que era interessante a gente assistir, pelo menos as 4 aulas que antecedia ao encontro que a gente fazia ao vivo, porque geralmente era o processo que você falava, das coisas, né? Não tinha problema ver tudo e tal. E eu lembro na primeira semana, nos primeiros vezes, eu vi umas 2 aulas seguidas uma semana. E eu achei muita coisa. Aí quando você falou isso, eu falei, olha, aí o que eu fiz? Eu me programei para ver uma aula a cada semana, porque aí eu via com mais tempo. Então, isso foi uma coisa que ficou muito para mim, essa organização do tempo, essa coisa de parar para escutar, não, agora eu vou escutar isso aqui, agora eu vou fazer isso aqui. Eu cheguei a caminhar alguns dias com a playlist que eu coloquei, que eu fui anotando as músicas que tem na referência, as coisas que eu queria ouvir, com mais assim. Algumas coisas eu vi, como eu ando num lugar um pouco movimentado, que é uma avenida grande, ela tem um canteiro central, que não tem um movimento, mas às vezes assim, eu tinha que pôr até mais alto,
né? E às vezes eu punha próprio assim no celular, sem o fone. Eu tenho um pouco de dificuldade com o fone de ouvido, eu gosto mais de ouvir, porque a minha orelha é muito pequena, então eu não consigo ajeitar com ele sempre cai. Tem que ser aqueles assim. Então isso foi bom, é um hábito que eu peguei. Eu não fiquei só com as playlists que eu estudo aula, que eu dou aula. Eu coloquei isso para eu ouvir, para aprender. E fiz também a experiência do café da manhã, do dia que você pôs, achei ótimo. Depois eu falei, gente, eu tinha que fotografar isso aqui, que ninguém vai acreditar que eu estou fazendo isso. Ai, sensacional, sensacional. E, Verinha, olha só, de tantos potenciais que você tem, minha filha, né? De tanto talento que você tem, de tanta vontade que você tem, teve algum potencial interno seu que estava adormecido e que aflorou agora, depois do curso? Eu acredito que foi essa questão da leitura. O gosto, eu quero muito ler tudo. Não ler tudo. Eu quero muito aprender, ler todas essas coisas. Eu anotei, porque eu sou uma pessoa de escrever. Eu separo aqui, está no PDF, está no bloco de nota, mas não me sinto satisfeita. Eu preciso de anotar. Entendeu? Eu preciso de anotar aquilo. E para mim, Verne, a questão da escuta. Como eu tenho essa coisa de ser dinâmica, de ser rápida, às vezes, eu sinto que isso é uma coisa que ficou. E a sua profissão como professora de dança, né, a escuta fundamental. E, quer dizer, na verdade, você poderia ser professora de qualquer coisa, independente de ser professora de dança, de português, matemática, a escuta ela é fundamental. Ah, eu vou te perguntar, eu vou complementar essa pergunta. Você falou sobre a leitura e falou sobre a escuta. Você acha que você melhorou tanto a qualidade, o entendimento da sua leitura quanto da sua escuta? Muito, muito. Muito, assim, é claro, para poder eu conseguir... Interessante que tem a questão também dos filhos, né? A gente, como pais, até a maneira de escutar ou de abordar algum assunto com as minhas filhas, eu sinto que eu tenho um pensamento, uma cautela, e eu consigo passar a minha mensagem melhor. Eu fiz um curso também, eu acompanhei uma mentoria ano passado sobre psicologia para adolescente, disciplina para adolescente, me ajudou muito com meus alunos. Eu trabalho muito com adolescente e com a minha também em casa, com as minhas, na verdade, em casa. E essa coisa da escuta, não escuta só também de você saber como pôr isso para fora. Porque às vezes a gente tem uma questão da autoridade, né, como pais e como professores, e aí você, às vezes, tem uma maneira de colocar que não é boa, não é interessante. A gente acha que ela está chegando, mas ela não está chegando. E aí eu percebi isso muito no curso. E assim, Verne, uma coisa que eu fiz era a hora de assistir a minha aula. Eu me preparava toda, igual eu estou aqui agora com você para a entrevista, com a água, com o bloquinho, aqui para aquilo. Aí muitas vezes eu não, de novo, aí voltar, não, peraí, deixa eu ver, como é que é? Não. Então, é uma coisa que para mim foi muito importante, porque eu tenho muita energia. Então, assim, e às vezes você vai jogando isso para fora, mas você precisa de receber. E eu tenho que deixar isso entrar. Então, essa escuta me ajudou muito. E esse ler, esse pausar, o tempo inteiro. Isso foi, assim, uma chicotada. Ai, que bom. Que bom, fico muito feliz. É a chicotada do bem. Do bem, chicotada do bem. E aqui, então, olha só, eu vou pular aqui a questão 4 e eu vou para a questão 5. Bom, você já entendia de música, né? Isso aqui não é uma pergunta, porque assim, você entendia de música pela própria formação sua, no sentido... Quando eu falo assim, entendia de música, é que assim, as pessoas confundem entender de música com saber ler partitura, saber que tocar um instrumento. Né? Então, assim, eu sei que você, por exemplo, não toca nenhum instrumento, assim, ou violão, ou agora... Só castanhola.
castanhola você toca, né? Mas, por exemplo, você não sabe ler partitura. Não, né? não. Então, assim, é só uma coisa que eu gosto de deixar claro, porque isso não é impeditivo, né? O curso ele é exatamente para aquela pessoa que não toca, que não é músico, que não sabe ler partitura. Então, assim, mas eu já estou respondendo aqui a pergunta, né? Você já entendia de música, porque você entende muito de música, está dentro da sua formação, o ouvir, o conectar a música com as coreografias que você vai criar. Para você dar aula de dança, você tem que conhecer o repertório musical e tudo, né? Então, essa resposta já é positiva. Nesse sentido, o curso complementou, de alguma forma, esses seus conhecimentos musicais? Nossa, demais da conta. Não, mas muito, muito, muito mesmo. Muito mesmo. É impressionante. Eu acho que eu vou responder outra pergunta antes aqui. Werner, eu presto atenção, eu estou vendo uma série, inclusive foi a Lu que me indicou, e vejo estava vendo Versalhes também, uma série antiga, eu fico prestando atenção na música que está de fundo, na questão da paisagem ali, do contexto, do negócio da história. Oh, peraí, outro dia, não sei o que eu estava fazendo, que as meninas falaram, que tem um negócio, ô mãe, já está aqui, a gente tem que pausar. Nossa, mas é que na hora que eu estava escutando a música, agora eu vou ter que voltar. O que você quer saber? Eu quero saber que música é essa. Então, isso, essa coisa é tão forte que eu comecei a prestar atenção, como é que aprimorou isso? Gente, como é que isso combina? Quando você pôs a questão da Odisseia no espaço, a música, né, eu fiquei imaginando, assim, tanto que é impactante essa coisa. Essa palavra também é boa, né? Impactante. É impactante, né? Tanto que isso, eu fico impressionada que eu me pego fazendo isso. Né? Nós fizemos numa escola que eu trabalho, sábado passado, uma live de festa junina. Lá é só educação infantil, e do primeiro ao quinto ano, Fundamental 1. E eu peguei algumas coisas para fazer, né, do folclore junino, caicai balão. Só que eu fiquei pensando, eu não quero qualquer caicai balão. Eu fiquei fuçando o caicai balão com a pelinha de melão, e eu achei uma música com um arranjo que ela é toda, no começo dela, é todo uma questão assim, da sanfona nordestina com triângulo, e tem umas paradas, ela faz tarararam, tam, 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 tarararam, tam, 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 tarararam, tam, 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 aí depois, então, eu fiquei procurando, eu falei, eu não quero qualquer coisa. Então, eu acho que eu fiquei assim, mais chata, mais metida, mais exigente. Você aumentou a régua. Aumentei o nível. A régua. Como eu falo como a gente fala, já está ficando mais, agora está virando pós-graduação. Por isso que a gente brincou, agora você vai ter que fazer o curso 2, entendeu? Esse é para iniciante, que é esses modos todos, e vai ter que... Chá comigo, Verinha, chá comigo. Agora, Verinha, uma pergunta para você. Você é muito jovem, né? Você é muito jovem, mas eu vou fazer uma pergunta assim. Você acha que esse curso, né, é apenas para os jovens, ou pessoas mais maduras conseguem desenvolver esse potencial, conseguem desenvolver, assim, resgatar esse encantamento com a vida, assim, através da história da música, da arte, da maneira como coloca ela no curso? Ô, Werner, vou colocar aqui exatamente como vou só olhar para assim, eu escrevi aqui. O curso é para todo mundo, o curso é para o ser humano. Tem idade para esse curso, não, filho. Claro que tem uma idade para começar, porque tem coisas que ainda não é, às vezes, do entendimento, né? Que a pessoa vai ficar viajando porque não sabe o que é. Às vezes tem um patamar, a não ser que você faça níveis também, né? Infantil, kids, teens, adulto, sênior. Verinha, mas você sabe, por exemplo, eu tenho, é pouco, mas eu tenho alguns alunos muito jovens. Então, assim, teve um menino que ele fez o curso, ele tinha 15, 16 anos de idade. Eu acho que ele foi da segunda turma. E ele amou o curso. Ele amou, ele pirou, assim. E eu tive a experiência já, por exemplo, de dar. Não havia ainda o curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, mas eram as minhas palestras da degustação musical, né? Degustação musical. E é um embrião do Arte e Desenvolvimento Pessoal, né? Eu me inspirei, eu ampliei as palestras de degustação musical para poder fazer o curso. E eu fiz uma sequência
de 5 ou 6 aulas para uns alunos do ensino médio, os meninos aí de 15 a 17 anos. Eles piraram. Então, assim... Você fez uma coisa voltada para ele, assim, mais ou menos dentro dele. Você fez... Verinha, o conteúdo que eu apresentei para vocês da aula do Nietzsche, do Assim Falava Zaratustra, o conteúdo que eu apresentei para vocês do Rizoma, que eu falo da arquitetura, que eu falo de música, de filosofia, aquela aula do Villa-Lobos, todos esses temas foram selecionados. Eu fiz esse pequeno curso para esses meninos, na era presencial ainda, eu ia lá para essa escola, eu acho que eram uns 20 meninos ali do ensino médio, cara, e foi muito legal. Então, assim, eu acho que a partir dessa idade aí, já, no meu ponto de vista, já dá completamente. Mas eu interrompi sua resposta. Não, mas era isso mesmo que eu queria falar. Eu, Werner, assim, tem umas coisas que você comentou aí, olha o que você falou. Você comentou assim, você é muito jovem e tal. Então, às vezes, eu penso mais ou menos assim como você. Eu acho que o curso é para o ser humano. Às vezes tem coisa que a gente vai colocar a idade e a gente fala assim, nossa, por que eu fiz isso? A pessoa, né? Você vê, um menino de 14, 15 anos fez o curso. Às vezes a gente pensa assim, né? Porque às vezes você vai parar para pensar em alguns adolescentes que só ficam dentro das questões mais tecnológicas e não tem assim o interesse, mas às vezes também porque não ouviu isso, não sabe que tem, então não desperta, né? Também. E você falou uma coisa tão interessante que eu comentei com meus alunos no nono ano. Quando eu comecei a fazer o curso com você da quarta turma, quando chegou no Vila Lobos e quando chegou que você falou sobre a Semana da Arte Moderna, eu estava justamente fazendo um trabalho sobre a Semana da Arte Moderna, linkado com a professora de artes, que ela estava fazendo um estudo, e ela me pediu, ela está fazendo para a turma do nono ano, o nono ano tem 13, 14 anos, quem já fez, já está para fazer 14 esse ano ainda, e ela me pediu para fazer um link da dança, da Semana da Arte Moderna, com os meninos, uma imagem através do corpo. E foi muito interessante, porque a gente descobriu que na Semana da Arte Moderna, de 22, a dança não era o boom. A dança foi até meio que decepcionante, porque não tinha uma novidade, porque a dança aqui no Brasil, né, tanto o balé clássico, foi dar uma despontada depois da Segunda Guerra Mundial. Não tinha nada assim para mostrar mesmo, né? Então, aí a gente mapeou, e aí eu falei, então vamos transpor um trabalho de corpo, como nós tivéssemos na Semana da Arte Moderna de 22, né? Mostrei para eles um pouco, umas imagens, e vamos trabalhar um pouquinho com essa imagem do figurino, mas aí eu falei com eles, mas o movimento, falou, olha, o que eles queriam de movimento? Eles queriam uma inovação, não é isso? Que eles não queriam comum. O que estava acontecendo? Então, vamos saber o que estava acontecendo fora, para a gente poder resgatar, para trazer para eles o que eles queriam. Agora, em 2021, mas estamos lá na Semana da Arte Moderna. Igual eu falei com eles assim, a exigência é música de Vila Lobos. Só falei isso. Coloquei um pouquinho de quem era Vila Lobos para eles também pesquisaram, mas não teve uma música repetida. Eu chorei no dia que eles apresentaram. Eles fizeram vídeo, era de 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu chorei. Sensacional, Verinha. Não, foi um negócio bacana. Então, quando já comecei o curso com isso. Então, sabe, velho, isso mexe com a gente de uma forma, assim, o tempo inteiro, sabe? E eu acho, assim, que é interessante isso que você está falando, né? Porque, assim, a gente falou dos jovens, a gente falou das pessoas mais maduras, que eu acho que é a maioria do meu público, né? Do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, e cada um, eu acho que vai fazer a leitura das aulas e vai ter o aprendizado de acordo com o seu lugar nesse momento da vida, né? Eu percebo isso porque, por exemplo, eu tenho comentários incríveis das pessoas que têm ali de 60, 65, 70 anos, né? E que fazem o curso e que tem aqueles comentários todos têm a ver com o momento da vida que elas vivem e ao mesmo tempo que tem as pessoas bem mais jovens que estão começando e que começaram a fazer o curso por um outro motivo, porque estão ainda atuando ainda dentro do mercado, estão querendo expandir o horizonte, e os comentários são todos nesse sentido. Nossa, eu estou achando legal porque está abrindo a minha cabeça e tal. Eu acho que cada qual vai fazer a leitura de toda essa informação, de todo esse entrelaçamento aí dos conhecimentos, de acordo com o período da vida e com o processo da vida que está passando, né? De cada um. De acordo com a história também de cada um, né? Claro. Tem
com uma bagagem, né, mais ali, igual, por exemplo, eu sinceramente, eu sempre escrevia isso no final dos comentários e falo o tempo inteiro. Eu sou uma pessoa, velho, que eu sou grata o tempo inteiro, porque eu me desbravei. Desbravei. E eu queria ainda falar uma coisa que né, eu acho irrelevante, porque é uma luta, né, a gente com arte, não acho nem só no Brasil, é em tudo, né, mas quando a gente tem um lugar mais longo para caminhar, que você vem... Eu me coloquei em lugares que eu nunca me imaginava estar. Eu lembro quando a minha mãe foi assistir uma primeira apresentação minha de escola no final do ano, que ela falava, minha filha, mas você sempre quis dançar assim? Você sempre... Assim, assim, isso que é um palco? Minha mãe também não conhecia um teatro, uma coisa. Minha mãe, ela não era analfabeta, porque ela sabia escrever o nome dela, mas estudou no Mobral, era o EJA, né? O EJA hoje é uma escola noturna. Então, ela aprendia, assim, era muito bem com as coisas, mas não sabia também. Então, muita coisa desbravei, assim, para chegar. Então, eu sou grata, porque me coloquei num mundo e a arte me deu essa amplidão, abriu meu olhar, abriu meu campo de visão, a minha vida. Eu tenho um apartamento que eu comprei, tá financiado, porque eu trabalho com arte. Porque meu trabalho faz isso. Maravilhoso. Entendeu? Isso, assim, é gratidão o tempo inteiro, né? Aí você vai envolvendo com as pessoas, encontra... Eu sei que o pai da minha filha mais nova falou comigo, vocês que são professores, aí depois falou, não, vocês que são artistas, você tem uma visão diferente do mundo, das coisas. Falei, mas isso é ótimo, a gente também que plano. Senão não vai. Ai, sensacional. Sensacional. Agora, uma outra questão aqui, hein? Ó, coloquei assim, você... Não, acho que no seu caso nem tanto, mas assim, né? A questão que eu quero perguntar para as pessoas, se você era uma pessoa mais ansiosa, mais estressada, né? Caso sim, o curso te ajudou a melhorar algum desses problemas, como, por exemplo, se sentir mais segura, menos estressada e tal? Ou, enfim, talvez esse não seja o seu caso, mas a questão da autoestima, melhorar a autoestima, algo do gênero, você se sente diferente agora? Não, mais segurança eu tenho para muita coisa, né? Conheci até o Shostakovich. Olha, não. Falei, gente, né? E achei interessante, não sabia, né? Ah, e achei, por exemplo, mais segura para saber das coisas. Eu tinha curiosidade, mas eu nunca parei para ver. A história da batuta, para mim, foi fantástico também. Não é uma bobeira, mas aí, de onde que surgiu, né? É igual quando criança pergunta, né, alguma coisa, né? O que é, né? Amanhã é o quê? O que é isso? Né? É isso. Então, me despertou, me deu uma segurança o principal, né? Me deu uma desacelerada e eu aprendi, eu não preciso fazer tudo de uma vez. Eu vou fazer. Sabe? Então, isso me ajudou bastante, assim. Porque às vezes eu fico com tanta sede de querer e aprender e saber, aí eu vejo você, aí tem dia que eu passo assim, eu vejo você e falo, nossa, eu não vi isso aqui do vento, deixa eu voltar. Essa eu não vi. Eu acho legal demais, porque assim, a gente tem que entender o nosso tempo, né? Eu acho que nesse sentido o curso ajuda muito, essa autopercepção, o autoconhecimento, porque assim, eu lembro que eu tive um amigo, uma vez que a gente conversando há muito tempo atrás, e ele falando a quantidade de livros que ele lia durante o ano. Era um negócio assim, surreal a quantidade de livros. Eu falava com ele assim, falei assim, cara, eu não dou conta, eu me conheço. Se eu ler 20 livros durante o ano, tipo, cara, com certeza mais da metade vai passar, eu não vou lembrar nem do nome, nem da história, porque o meu tempo é outro. O meu tempo, assim, eu me dedico, eu leio com calma, às vezes eu volto, eu estudo, eu gosto de estudar, eu pego, igual você, eu anoto, eu faço um link, eu faço uma conexão. E aí ele virou para mim e falou assim, cara, é mesmo, bicho, eu acho que eu não lembro da metade dos livros que eu li. Fala assim, pô, então você tem que se questionar. O que te importa é a quantidade ou a qualidade da leitura? É isso mesmo. Eu tenho uma amiga que eu estava fazendo a gente está fazendo um curso e indicaram uns livros para ler. Eu falei, eu quero comprar. Ela falou, não, Verinha, eu te empresto. Eu não me empresta, não, porque eu vou rabiscar todo.
Não me empresta. Os meus livros são todos rabiscados também. Não me empresta, eu quero ter. Você entendeu? Eu falei, eu quero ter. Deixa eu ir lendo como dá. Aí, quando aí as meninas foram em Joinville, lá tinha uma feira de coisa de livro, era um livro de estudo da Isabel Marques, eu queria muito, aí eu falei, não, deixa. Aí eu comprei, porque eu tenho que riscar, porque não adianta, não. Senão, não, para mim, não funciona. Parece que, no meu caso, eu acho que no seu também, né, parece que a gente não apreende, né, esse Não conhecimento. Assim. Eu acho isso interessante. Então, quer dizer, você conseguiu, quando você fala assim, me parou um pouco, eu acho que te trouxe um pouco esse autoconhecimento e, às vezes, até essa ansiedade de querer tudo e saber que não, peraí, uma coisa de cada vez, mas com mais qualidade. Isso mesmo. Maravilhoso, não? Maravilhoso. Então, você já respondeu, né, algum ponto que você percebeu de mudança no seu trabalho, né, assim, nas suas atitudes após o curso? Acho que você respondeu um pouco sobre isso, mas você tem alguma coisa mais a complementar em relação a esse ponto? Algum ponto que você percebeu que o curso tenha trazido uma mudança no seu trabalho, nas suas atitudes? Né, como mãe, como amiga, como... Deixa eu anotado nem sei qual é o número que é essa pergunta. Essa é a 10. Essa é a 10. Deixa eu ver aqui. Exatamente isso, ó. E tem uma coisa que eu notei aqui, que eu acho que agora tem uma coisa que é legal. Eu acho que essa questão que eu te contei da música do Cai Cai Balão, eu acho que aumentou o meu potencial criativo. Eu, às vezes, tem uma coisinha assim que eu faço, e que eu olho, eu pego, eu faço, mas eu não fico pensando assim se eu estou sendo criativa ou não. Mas aí, uma pessoa vê, uma amiga vê, uma pessoa vê e fala, Verinha do céu, o que você tá... Aí eu estou até aqui virado aqui para você, porque eu não quis virar para lá, porque ali na minha parede, ali do lado, tem um painel de festa junina. Que essa semana... Maravilhoso! Tem festa junina na outra escola. Então, as minhas amigas, elas aguentam esses meus ataques de criação. Aí eu mando para elas, mas o que é isso? Eu falei, puxa, e bandeirinha, chitão e tal, para fazer. Então, eu sinto que, às vezes, a pessoa fala isso para mim, aí eu fico feliz. Então, eu acho que, eu acredito que esse meu potencial criativo, ele tem uma melhorada, assim, sabe? Eu gosto muito de fazer a coisa, assim, mais brincante, com mais leveza, eu acho que isso me melhorou. Ai, que ótimo. Você sabe quem que comentou? É engraçado, né? Porque quase todos do Aprender Transforma falam muito sobre isso. Por exemplo, a Lu, foi impressionante o tanto que a Lu ficou ainda mais criativa do que ela é. Imagina aquela pessoa mais criativa. A Lu é minha ídola. Assim, coreografia, adoro. Ela... Eu mando para ela. Adorei essa. O que você fez com essa? Ela sempre, né, foi uma pesquisadora, sempre quis uma coisa diferente e tal, e ela falou isso muito, como que o curso ampliou ainda mais essa visão dela. Né? Isso. O Eduardo Goulart, que participa de todas as lives que eu falo, o Eduardo Goulart, ele é advogado, ele é professor... Eu já vi o Eduardo muitas vezes, já vi. Ele é professor de Direito Constitucional, alguma coisa... Não, Até direito... ele comentou uma vez, não tenho nada a ver com essa coisa, mas eu quis fazer, eu vi ele comentando isso. Ele é professor de Direito Empresarial e ele falou que ele estava fazendo a segunda edição de um livro dele e depois ele mudou tudo. Ele colocou o Pollock como referência, colocou Mozart como referência. Então, essa coisa do potencial criativo, eu acho que realmente ele é muito forte. Eu anotei isso aqui. Eu tenho me sentido mais criativa. Ai, que bom. Às vezes a gente fala assim, parece que a pessoa fala assim, nossa, está se acabando. Não é isso. Né? Porque e aí quando você vê o olhar de fora, que vem uma pessoa comentar e que fala, né? E você fala assim, nossa, então realmente isso essa é a minha verdade, mas está mais verdade porque eu estou conseguindo passar isso, né? O outro lado está enxergando o mesmo que é a minha intenção de passar. E isso é muito bom, né, Marinó? É muito bom. Maravilhoso, Verinha. Aqui, quero te agradecer demais assim, por você ter dedicado esse tempo para a gente conversar, por você ter contado a sua história, compartilhado a sua história, ter falado assim, né, do que o curso trouxe para você. E eu quero te deixar à vontade, assim, se você quiser fazer alguma pergunta para mim, se você quiser fazer algum comentário, fazer um fechamento para a gente poder encerrar. E estamos inaugurando a 3ª temporada do Aprender Transforma. Então, a 3ª temporada. Igual coisa de Netflix e tal. Exatamente.
Verinha, terceira, Verinha Bis na terceira. Adorei. Ô, Werner, na verdade, o que eu preciso muito também agradecer. Tem uma coisa muito forte na questão do universo que faz essa energia e entrelaçar, né? Eu me deparei indo ao primeiro ato, como eu disse, aos 19 anos, né? Não vou falar a idade, porque senão a Lu vai me xingar. Então, assim, 1995 ou 6, se não me engano, que Lu foi para lá e a gente se conheceu, né? Então, através da Lu, conheci toda a família dela, conheci você, né? Nossos filhos se encontram um pouquinho, né? Nas idades, assim. Tem foto pequeniníssima das caipirinhas Olívia e Clara nas festas juninas, lá. Tenho fotos também de Samuel nas coisas já com Cecília, que eles também têm a mesma idade. Então, enfim, tem uma coisa que Lu comentou também, uma acho que foi o último de vocês, né, de falar, e para mim, você contar e dar o curso como você deu, transpor as coisas como você fez, muito claro, porque no meu caso eu te conheço de perto, né? São muitas feijoadas, né? São muitos, e aniversário, e encontros, mas tem uma coisa que me despertou muito, que eu fiquei assim, tão emocionada que eu preciso até de fazer muitas vezes depois da pandemia, foi quando eu fui assistir a Orquestra O Ovo, que a Lu me convidou, me passou um convite, eu nunca tinha ido assistir, nunca tinha. Agora eu entendo o que é uma filarmônica, o que é uma sinfônica, porque eu fiz o curso 4, agora eu já sei. Então, quando eu entrei lá, sabe, eu fiquei sentada olhando, eu fiquei lembrando os meus alunos do projeto lá da escola do Augusto, lá dançando na escola, que quando a gente ia nos lugares assim, e a gente queria acelerar para eles sentarem, e eles ficavam parados olhando, passava a mão assim nas paredes, e eu falei, aí a Lu falou, o que foi, velho? Eu falei, Lu, estou me sentindo meus alunos. Parece que eu estou num lugar, assim, de sonho, que eu nunca tinha ido. Eu já fui no Palácio das Artes, né? Mas do jeito que é lá, né? Se for de Minas Gerais, nunca tinha ido. E aí isso eu não conheci, você vai conta a história de Beethoven, você faz aqueles, né, links do que era. Eu falei, gente, que coisa fantástica. Então, o que eu queria, assim, te perguntar, na verdade, se quando você era criança, até mesmo antes de você ler tantos, 13, 14, né? Quando você se deparou lá com a Terceira Margem do Rio, com o Manuelzão, se você gostava de história, se você contavam histórias para você, porque é interessante a maneira que você transporta, assim, você leva a gente lá no lugar. Sabe, quando você pega o livro, que você vai contar a história para você contar para o livro e para o Samuel, então assim, e que eles ficam com aqueles olhos regalados, aquela coisa assim, então o lobo faz isso, então isso me veio assim, eu fiquei pensando assim, gente, será que o Werner ouvia muita história, ou inventava muita história quando era criança, né, porque Então, Verinha, olha só, eu escutava muita história, né? Assim, minha mãe contava muita história para mim. Eu lembro demais assim do livro da bonequinha preta, do bonequinho doce, né? Ela lia muito isso. O meu pai, de vez em quando, a gente se encontrava, ia para a garagem, né? Uma parte assim onde a gente morava lá em Ipatinga. Eu lembro demais assim, ele contava a história que ele inventava. Ele inventava, tinha a história das meias fedorentas, que era um negócio engraçado, todo mundo morria de rir, ele inventando, então ele fazia vozes e tudo mais. Então, quer dizer, eu tive muito assim esse amor, esse afeto, esse cuidado na minha formação, entendeu? Mas eu acho assim que pelo fato de eu ter nascido no interior e de ter vivido uma infância no interior, eu sempre fui muito assim de brincar sozinho, de fazer as coisas sozinho. Eu sempre fui muito de viajar na maionese sozinho. Eu viajava, eu me lembro até hoje das brincadeiras, assim, eu tinha naquela época, tinha aqueles comandos em ação, eram os bonequinhos e tal, então eu ia na colcha da cama, eu ficava a tarde inteira, colocava os bonequinhos, brincava de carrinho, eu ia com carrinho, aí fazia assim com carrinho, e ficava, era uma viagem sozinho, assim, então, eu sempre tive essa questão da imaginação,
quando a gente fala da criança que imagina, que viaja na maionese, que cria as coisas, eu sempre fui muito assim. Tipo aquele, corre que lá vem fantasma. Se vir fantasma, tem que correr. Adorei isso. É muito doido, porque assim, eu vivia essas fantasias quando criança. E até hoje eu faço isso. Até hoje, assim, eu tenho os momentos. Eu gosto muito de ficar sozinho. Gosto muito, sempre gostei. De vez em quando, assim, a pandemia, um dos problemas da pandemia, no início da pandemia, é que eu não conseguia mais ficar sozinho. Sempre tinha alguém dentro de casa comigo. Aí eu comecei a sair de casa, tipo assim, cara, vou para fora, aqui dentro não está cabendo. não está rolando, né? Então eu tenho essa necessidade assim de ficar sozinho, de parar e pensar, e ficar olhando para o teto, sabe aquelas coisas. Eu acho que é uma coisa da minha natureza. Então assim, e como eu tenho essa facilidade de conectar assuntos diferentes, eu não sei, eu acho que obviamente que influencia eu ter tido essa formação, ter tido os pais que eu tenho e tudo mais, é óbvio que isso ajudou demais, o fato de ter vivido no interior, mas é muito da minha natureza, isso de fazer a conexão e de ter uma certa energia assim para poder falar, para poder contar. Então eu acho isso muito legal, porque quando é o que você falou, eu tenho consciência disso, e quando as pessoas reconhecem isso, eu fico muito feliz, porque é sinal é sinal de que eu estou conseguindo comunicar aquilo que eu quero. É isso. Né? Mas é assim mesmo. E tem uma outra coisa que eu queria perguntar que você falou, essa é a última mesmo, tá? Eu sei que tem tempo certinho. Você começou com bateria, tocando a bateria. Aí você fez letras até o final, você interrompeu o curso e foi para música. Aí quando você se fez percussionista, você comentou nas últimas, acho que foi até no último nosso encontro, você falou que tinha muito tempo que você não tocava bateria, por exemplo, e isso não te faz falta, não te incomoda? Você falou, por exemplo, eu não sou tão bom, fulano jamais, porque ficou mais. Então, eu fiquei pensando assim, mas é um instrumento que onde te deu, foi ele que te deu isso, não foi? Te deu essa, para você impulsionar, para você querer fazer a música. E você parou um pouco de tocar bateria por quê? Ficou ocupado demais? É muita dedicação dentro do trabalho de você na filarmônica, da percussão? Como é que é isso? Tem algumas coisas. Então, por exemplo, a minha formação mesmo foi a bateria, com certeza. Né? A minha questão era a bateria e o que me deu tudo isso que eu tenho hoje muito foi a formação que eu tive como baterista. Então, eu fiz a letras, fui para a escola de música para estudar percussão, foi quando eu me introduzi como músico, a percussão orquestral, fui entender mais de orquestra, tocar os instrumentos da orquestra e tal. Mas aí, quando chegou a filarmônica, eu tocava bateria ainda. Tinha um grupo de jazz, tinha um grupo de rock, aquela coisa toda, né? Quando eu fui para a filarmônica, eu realmente decidi focar no repertório orquestral. Então, eu parei de tocar bateria, larguei as bandas que eu tinha para poder me dedicar mais à música orquestral. Agora, você me pergunta, não me faz falta? Me faz muita falta. Eu amo tocar bateria, é um instrumento que eu me sinto muito à vontade, mas de vez em quando rola aquele negócio assim, Thiaguinho, amigo meu, aí monto lá, toco um pouco, tudo. Eu queria ter mais tempo para poder voltar a tocar bateria com alguma regularidade, mas me faz falta, mas são escolhas. Então, por exemplo, para eu voltar a tocar bateria com mais regularidade, por exemplo, eu vou ter que abrir mão da ovo, claro. de produzir alguma coisa. Então, são escolhas, né? Eu sinto falta, mas eu estou trilhando outros caminhos agora. Então, legal. Entendi. Eu falei, gente, porque... Né, porque dá a impressão assim, né, que não toco. Eu falei, não, vou perguntar ao Werner, por que ele às vezes não toca mais, mas é aquela coisa, né? Eu escutei uma coisa hoje muito forte numa reunião da escola que eu tive, né? Toda escolha tem uma perda. Exatamente. A gente não escolhe, né? É uma coisa que a gente está fazendo um estudo para o retorno das aulas agora do fundamental, mas a escola vai retomar em agosto e a gente estava fazendo, a gente não escolhe tudo, não, toda escolha não tem. Exatamente, né? Verinha. Maravilhoso. Aqui, obrigado demais. Viu? Muito obrigado. E a gente se vê, né? Eu vou encerrar aqui então. Quero agradecer
Já já isso daí vai estar no ar para as pessoas conhecerem conhecer um pouco mais a Verinha, a história dela, a relação dela, que foi esse tempo aí do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal. Muito bom. Verinha, beijo, obrigado. Beijo para você. Obrigada, Werner. Tchau.